Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje 29 de julho. Dentro de instantes, você terá a oportunidade de ouvir o presbítero Newton Fernandes e também Sala de Prosa, o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, falando sobre como lidar com pessoas dependentes de tóxicos. Sem perda de tempo, fiquemos com Sala de Prosa. Ei, você! Conversa boa, hein? Conversa boa. E aqui é o seguinte, você ri e apanha. E nós estamos juntos aqui, ó. E aprende também, porque essa conversa aqui, menino, como você vê a mesa aqui, ó, só faltou o pão de queijo e a broa. Você vai mandar que dia? Ó, agora não, hein? Nós voltamos para falar como lidar com pessoas tóxicas. Fala, mestre! Ô, mestre, tóxicas, pessoas tóxicas, a gente tá fumando maconha? Pode até ser, né? Mas não necessariamente. É uma palavra pesada essa, Pesada, né, mano? Pessoas tóxicas, tá na moda hoje, mas são pessoas que estão entupidas de um sentimento de mágoa, de revolta, de inveja, ou de ódio, ou de amargura. Gente que quando abre a boca, machuca quem está perto. Perturba o ambiente. Perturba. É parecido com aquela raiz de amargura lá de Hebreus? Lá diz duas coisas, né? A pessoa com raiz de amargura, ela fica perturbada e ela contamina o ambiente. E ela separa da graça de Deus. Como é que é isso? Porque, veja bem, não é possível você estar em comunhão com aquele que é a leveza plena, a vida abundante, e estar tóxico ao mesmo tempo. O Dwight Lyman Moody tinha uma frase na capa da Bíblia dele, muito interessante. Ele disse assim: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Parafraseando, a comunhão com Deus livrará você da vida tóxica, ou a vida tóxica levará você a se afastar da presença de Deus. Ô, mestre, aconteceu um negócio comigo lá na 8ª. Uma pessoa chegou lá e disse assim: pastor, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que o senhor revela. O senhor revela? Eu falei: revelo? É comigo mesmo. É comigo mesmo. Não fecha seus olhos aí que eu vou começar a revelar. Aí comecei a falar: ó, você está deprimida, você está ansiosa, você está com raiva de sua família, você não frequenta a igreja, você não lê a Bíblia, você é crítica, você está acabando com todo mundo e ninguém está te aguentando mais por perto. Aí ela começou a chorar e disse: mas o senhor revela mesmo. Mas é claro, quem está correndo atrás de revelação está com a alma doente, está longe da palavra de Deus. O grande aspecto é que, às vezes, agora puxando um pouquinho a brasa para nós, eu estou o primeiro mesmo. Às vezes a gente, num dado momento, pode se tornar tóxico sem perceber. E nem toda pessoa tóxica acha que ela está com essa situação toda complicada. Porque ela justifica os atos dela. Eu estou assim porque fizeram isso comigo, eu estou assim porque falaram isso para mim, estou assim porque fui injustiçado, estou assim porque fui agredido. Está na moda, mestre, dizer assim: eu estou num relacionamento abusivo. Tem relacionamentos abusivos, mas tem muita gente sem dia também, né, mestre? Pastores podem ser tóxicos? Não devem, mas às vezes são. Ô, gente boa. Por exemplo, o pecado está aí. Não tem ninguém que pode falar assim: eu não peco. Não, impossível. Então o cara peca todo dia. Explica aí, mestre. Ele peca todo dia. Eu creio que o segredo da vida leve, sem mochila nas costas e sem tóxico no coração, é zerar a conta todo dia. Zerar a conta todo dia.
Senão fica devendo, varão. Ô mestre, tem Fica gente, é o devendo. seguinte, que de vez em quando tem um atrito com alguém, aí ele fala assim, deixa eu aproveitar então, porque no dia tal, 1913, você fez isso comigo, 1915, 1925, 1955, 1972, 1984, 2001. Então, você me está dando uma ideia interessante. Vamos trazer à tona Tiago 1,19? Vamos? Todo homem seja tardio para se irar. Só pegar o terceiro ponto lá. Então, peraí. Todo mundo agora pedindo perdão. Todo mundo. Tardio para se irar. É uma obra da graça. E tem 2 pontos aí que precisam ser destacados. 2 perigos. Primeiro, a explosão da ira. Tem gente que é explosiva. Tem gente que ela machuca quem está perto. E é curioso, as pessoas que são explosivas, que têm estupim curto, elas não têm insônia às vezes, nem precisam tomar um omeprazol. O branquinho. Elas dizem, eu explodo mesmo, depois eu fico calmo. Você fica calmo, mas os outros se arrebentam. O segundo problema é o congelamento dessa ira que você mencionou aí. A pessoa guarda, acumula, parece que está tudo bem, mas não está. Um dia esse trem vaza e vira um vulcão que solta lá para todo lado. A gente machuca e é machucado na vida. Não há pais perfeitos, não há maridos perfeitos, não há esposas perfeitas, pastores perfeitos, não existe. Ovelhas perfeitas, não existe. Todos dependemos da graça de Deus. Mas tem uns que demoram a sarar. Tem uns que demoram a sarar porque ficam remoendo a sua doença, remoendo a sua ferida, mexendo ali. Lembrando as coisas que machucaram. Com autocomiseração. Tadinho de mim, coitado de mim, eu sou digno de dó. Então, acho que a pessoa precisa reagir a isso positivamente, dizendo, eu não vou ficar doente, eu não vou guardar isso no coração. Você contou agora há pouco nos bastidores o problema do Saul. Né? O Saul adoeceu por causa de uma música. Por causa de uma música. Davi matou seus 10 milhares, Saul sumiu. E a banda tocou. Não, e o tamborim? E a mulherada Saul dançando. Ganhou 1000, mas Davi ganhou 10 mil. É brutal, e o cara adoeceu. E adoeceu e destruiu a vida dele, a família dele, o reino dele. Porque se não trabalhar isso bem, com perdão, espremer o pus dessa ferida, a pessoa adoece e adoece quem está à volta. Então, primeira coisa, para lidar com a pessoa tóxica, é afastar? O que você recomenda, Bom, mestre? primeiramente, eu acho que tem algumas coisas antes. Eu acho que primeiro pode ser um confronto em amor, verdade em amor. Segundo, pode ser dar para essa pessoa uma nova direção. Agora, há pessoas, pastor, que a Bíblia diz lá em Provérbios, que quem é exortado repetidamente e não conserta a vida, é quebrado repentinamente. É o caso do Nabal. Nabal, aquele tantã, gente. Ele não era normal não, Zé. Qual? Nabal. O Nabal não era. O cara era duro no trato, ingrato, cruel, né? Vive uma vida de faz de conta, queria ser da festa de rei sem ser rei. Então, chegou um ponto que a mulher dele não tinha mais comunicação com ele, os empregados dele não tinham comunicação com ele, ninguém falava com ele. Se as pessoas não estão querendo comunicar com você, precisa tratar a toxicidade da sua mente e do seu coração. E não acusar mais os outros. Dá uma olhadinha para você mesmo. Lidar com você mesmo. Ô Messi, agora como é que lida no relacionamento? Como é que se lida com isso? Com isso, com uma pessoa assim. Eu acho que há momentos em que é preciso, Você talvez... falou do confronto, em amor. E chega um momento em que talvez, foi o que aconteceu com o Nabal lá. Para viver um pouco em paz, se evitou conversar com essa pessoa. Porque há pessoas que querem viver de forma crônica no pecado. Ela não quer mudar. Uma pessoa que fala o mesmo assunto, reclama a mesma coisa, toda vez que encontra contigo, toda hora, que quando você olha, você fala assim, já sei. Não, e chega um momento que você vai começar a sair dessa pessoa, ela está aqui, você vai para lá. É natural não fazer isso, natural fazer isso. Então, a gente tem que ter uma autocrítica, autoanálise
autoexame, né? E examinar o próprio coração e saber por que as pessoas estão cortando volta de mim. Porque às vezes a pessoa tóxica, ela não quer ouvir, não quer aprender, ela endurece. Tem que deixar Deus igual o filho lá, o filho pródigo. O pai não foi atrás dele, ele teve que ser quebrado lá para ele voltar. E o pai sofreu, claro. Cadê o filho? Eu acho que o ponto básico aqui nessa discussão nossa em vez de eu ficar olhando o outro é tóxico, eu preciso tentar diagnosticar a toxicidade em mim mesmo. Ô mestre, uma vez eu falei na oitava, porque eu estou lá há 40 anos. Isso já tem uns anos. Eu falei, a gente está num canto há muito tempo, um pastor igual eu aqui, a gente não lembra o coisa que deu. Mas quem levou, lembra. Então eu falei assim, quem tiver coisa para mim consertar, é só me chamar. Menino. O telefone não parou de tocar. Não, aí um dos pastores falou assim, o senhor está falando sério? Eu falei, sério. Visitei, foi gente. Consertei, arrumei, pedi perdão, perdoei. Glória a Deus. Vamos achar um novo caminho, gente. Pronto. Um novo caminho. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Vamos. Ora, filho. Eu oro pelo relacionamento uns com os outros e você ora pelo coração da pessoa que precisa mudar. Faremos isso. Senhor Jesus, obrigado que nós somos assim, esse povo imperfeito, incompleto, pecador, que obrigado pela Tua palavra, que nos corrige Deus. todo dia, que nos repreende, que nos ensina. O Senhor diz todo dia, o caminho é esse, anda nele. Oh, meu Deus. Então, Senhor, ensina-nos a falar com amor uns com os outros, ensina-nos a ouvir com sabedoria. Senhor, perdoa as nossas explosões com os irmãos, com a Deus. família, Senhor, e permite que as pessoas que vivem ao nosso redor possam receber graça por nosso intermédio. Amém, amém. Em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, o nosso coração é muito corrupto. Às vezes ele nos engana. Às vezes nós pensamos que o problema é o outro, quando o problema está em nós. E te pedimos humildade para reconhecer Senhor. o nosso erro e coragem para confessar o nosso erro. Amém, Senhor. E disposição de construir pontes em vez de cavar abismos. Sim, meu Deus. Trata conosco, Deus, e trata com aquelas pessoas que agora estão aqui conosco, ao redor desta mesa, ao redor desta sala de prosa aqui, Senhor. Que a Tua graça traga sobre nós tempos de refrigério, tempos de restauração, tempo de renovo, tempo de reconciliação, tempo de tratar o nosso coração e os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, gente boa, sala de prosa. Aproveita aí a conversa, a oração. Estica a mão aí na sua sala. Liga para alguém. Hoje é dia de um novo começo. Amém. A Luz para o Caminho, essa agência missionária, é focada em abençoar o próximo. Ore pela LPC. Conheça a LPC. Entre lá no Instagram da LPC e siga o Sustancião. O mestre Hernandes, essa peça. Abraço, gente. Tchau, tchau. Gostaria de convidar os irmãos a abrir o livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler do capítulo 3, do verso 17 até o verso 19. Eu gostaria de pedir só que os irmãos fiquem um pouquinho de tempo de pé, os que puderem, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura de Abacuque, capítulo 3, e daremos ênfase ao verso 17 ao 19, amém? Os que forem encontrando, vão ficando de pé, os que puderem, e nós faremos a leitura da palavra em nome de Jesus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, a oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia.
Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outreiros eternos se encurvaram e o andar eterno seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasse montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos ao pescoço. Tu abriste com seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram, tempestuosos para se espalharem. Alegravam-se como se estivessem para o alvorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das costas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu gostaria de repetir com toda a igreja o verso 17, 18 e 19, todos numa só voz. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das costas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Pode sentar, em nome de Jesus. Nessa noite, nesse texto de Abacuque, com ênfase no verso 17, verso 19, do capítulo 3, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a mensagem no seguinte tema: encontrando paz em tempo de guerra. Para que nós possamos compreender um pouco a respeito desse profeta chamado Abacuque, eu gostaria de voltar um pouco na história, no período muito antes desse profeta haver nascido. Precisamos voltar um pouco na história de Israel, para tentarmos para alguns fatos interessantes. Por exemplo, no tempo em que não havia uma monarquia,
mas pelo contrário, havia um sistema teocrático, onde Deus era quem governava o seu povo. Ele usava os sacerdotes como juízes, e no meio do seu povo, de forma que o povo se tornava totalmente dependente de Deus. Porém, vendo o povo de Israel, com o passar dos dias, que as outras nações tinham os seus reis, os seus governantes, o povo de Israel desejou também para si um rei. E desejando para si um rei, o povo escolhe um rei formoso, belo aos seus olhos, um rei que agora seria consagrado. Esse rei chamava-se Saul, esse que aparece diante de Israel, mostrado pelas Escrituras, que ele se sobressai entre todos os outros homens daquele lugar. Esse homem que era formoso aos olhos daquele que o avistava, este homem que, ao momento em que Deus havia falado por meio do sacerdote, que ainda que esse povo quisesse o rei, usaria este rei para que pudesse trazer ao povo um jugo diferente. E nesse momento, nesse recorte histórico, nós podemos ver esse homem Saul sendo consagrado e ungido rei. E nesse período nós enxergamos esse homem com algumas falhas pelas quais mostrava-se diante das Escrituras e diante do Deus vivo. Uma das principais falhas desse homem, chamado Saul, é que certa vez ele foi chamado para entregar o seu sacrifício. O profeta havia dado a ordem a esse homem chamado Saul, e disse que ele ofereceria o sacrifício, mas quem iria sacrificar era o sacerdote. E passado o momento em que ele levou a sua oferta, e o povo havia se ajuntado para poder ver aquele momento tão esplendoroso, diz as Escrituras que o profeta Samuel demorou a chegar. Mas quando Saul viu a demora de Samuel, e no momento o povo agora estava ficando disperso, diz as Escrituras que ele passou a sacrificar no lugar do profeta Samuel. E por isso Samuel toma a palavra e diz: melhor te era obedecer do que sacrificar. Porque na medida com que ele sacrificava, ele tomou o lugar do sacerdote. E Samuel deu a palavra dura, de forma que esse homem, entristecido com a palavra do profeta Samuel, segura-lhe a capa, e segurando-lhe a capa, na saída do profeta, rasgou-lhe as suas vestes, de forma que o profeta usado por Deus toma a palavra do Senhor e diz: assim como tu rasgaste a minha capa, assim também será rasgado o teu reino diante de ti, e será dado a outro que é menor do que tu. Nesse período, nós podemos encontrar o momento em que agora não mais o povo escolheria um rei, mas Deus mesmo estava escolhendo um rei para o seu povo. E Deus escolhe a um jovem que não era tão formoso, que não era primogênito entre seus irmãos, tendo visto esse último acontecimento de Saul, Deus agora suscita um homem segundo o seu coração, que governe Israel. E este agora não se sobressai como os outros homens. Este agora não é formoso como era Saul. Esse agora não era primogênito, mas pelo contrário, ele era o mais moço dentre os filhos de Jessé. De forma que quando o profeta Samuel entra na casa de Jessé, diz as Escrituras Sagradas que ele olha para os filhos de Jessé e diz: certamente aí tem o rei do Senhor, aí tem o rei que governará Israel, ungido por Deus. E Deus censura ao próprio profeta, dizendo: não, Samuel, porque eu não vejo como o homem vê. Tu vê o que está por fora, mas eu contemplo o coração. E na medida que ele passa todos os filhos, Jessé passa todos os filhos, diz as Escrituras que ele não assentou-se à mesa com Jessé. Samuel não assentou-se à mesa com Jessé, pois sabia que ainda lhe faltava um. E perguntando ao seu pai: ainda há algum dos teus filhos? Ele diz: existe alguém, um dos meus filhos, o mais moço,
que está pastoreando as ovelhas. E ele diz: pois manda chamar. E mandou chamar a Davi, um jovem de boa aparência, um jovem que agora não escolhido por homens, mas escolhido segundo o coração de Deus. E diz as Escrituras que na medida que Davi entra, o profeta Samuel unge a Davi como rei. Este Davi, agora ungido rei de Israel por Samuel, seria aquele mesmo que enfrentaria o gigante filisteu, sendo um período de guerra em Israel. Este mesmo sendo perseguido por seu antecessor Saul, não ousa em momento algum tocar no rei que antecedia o seu reinado. Pelo contrário, no momento em que ele tem o poder nas suas mãos de tirar a vida de Saul, ele diz: ai de mim, tocar no ungido de Deus. Passou-se o tempo de Davi, e novo rei se levantou para reinar a Israel, o rei Salomão. Salomão trouxe um reino de paz. E os irmãos vão entender onde é que eu quero chegar aqui. Estou fazendo um recorte histórico para que nós possamos compreender o porquê que Deus trouxe essa palavra a Abacuque. Veja que passado esse período, diz as Escrituras que Salomão, ele passa agora a ter o privilégio de um reinado de paz, mas no meio desse privilégio de reinado de paz, ele faz aliança com outros povos, e na medida que ele faz aliança com outros povos, ele toma outras mulheres também para si, e também assim as suas concubinas. E na medida que o tempo passa, diz as Escrituras, que Salomão agora queima incenso a outros deuses, e aí onde começa todo o problema de Israel. Porque agora, passados os reinos depois de Salomão, e muitos reis se passaram, e muitos dos reis que se passaram não seguia segundo Davi, ou segundo o rei, segundo o rei Salomão, ou segundo o rei Salomão, por assim dizer. Nós veremos muitos reis passarem. Por exemplo, Ezequias foi um rei que trouxe uma grande reforma no meio de Israel, porém Manassés já trouxe um momento de terrível dificuldade no meio do povo de Deus. E depois desse período em que Salomão reina, o reino agora passa a ser dividido. Devemos lembrar que o reino de Israel, ele constituía-se por 12 tribos. E que tribos eram essas? A tribo de Ruben, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Assé, José, Judá e Benjamim. Mas quando o reino se divide, 10 tribos vão para o lado e 2 tribos vão para o outro. Essas 10 tribos são chamadas de o reino do norte. E essas outras 2 pequenas tribos que ficaram, agora são chamadas o reino do sul. E veja que na medida que a idolatria entra no meio do povo de Israel e que o reino é dividido, agora Deus traz para o povo de Israel, para o reino do norte, a censura e extermina por completo todo esse povo do reino do norte. Fica apenas o reino do sul. E se deu por causa dos tratados de Salomão em receber as filhas de outros reis, que por um pouco de tempo e foi desapercebido em Israel, até que nós vemos a Salomão queimando incenso a outros deuses e não a Adonai. Após a divisão do reino do norte, o reino do norte faz o que era mal aos olhos do Senhor, mas o reino do sul ainda permanece por um período de tempo. A partir daqui Deus fala a Abacuque sobre a destruição de Israel, sobre o juízo. E nesse momento nós veremos a importância desse documento. Porque passado quase 800 anos, Deus ainda espera mais 100 anos para que o povo do Reino do Sul pudesse tomar uma posição diferente, até que se voltasse para o seu Deus. Não havendo voltado para o seu Deus, nós agora podemos entrar no momento em que Deus suscita um homem chamado Abacuque para profetizar no meio do povo de Judá, no Reino do Sul. E aqui
é onde nós vamos começar a nos instruir segundo a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto do profeta Abacuque, ainda no capítulo 1, e nós vamos olhar para esse momento histórico do profeta Abacuque e vamos observar algumas coisas pelas quais Deus estava trazendo as coisas no meio do seu povo. Os 3 motivos pelos quais Deus faz tamanho juízo no meio do povo de Judá, do reino do sul, no meio do povo de Israel. Nós precisamos compreender que o propósito do profeta Abacuque é mostrar que Deus tem o controle do mundo, apesar da aparente triunfo do mal. É por isso que o tema da nossa mensagem é produzir paz, é ter paz em tempos de guerra. Porque apesar das dificuldades, apesar do período de guerra, nós devemos compreender que o nosso Deus que se assenta no trono não perdeu o controle de nada. O Deus que nós servimos é o Deus soberano, exaltado, que não perde o controle nem dos tempos passados, não perdeu o controle dos tempos passados, não perde o controle dos tempos de hoje e não perderá o controle do tempo de amanhã. Porque o nosso Deus transcende o tempo, o nosso Deus está sentado no trono e das alturas onde Ele governa, não há quem possa aconselhar ou deter a força do seu poder. Vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem na próxima segunda-feira. Vá à igreja mais próxima da sua casa. Se você quiser nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início da Avenida Brasília, no Giradouro, confluência com o Parque da Criança. Tenham todos um bom dia e que todos fiquem com Deus. Tenham um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.